A ala psiquiátrica do Hospital Parque Belém deve ser reaberta. A Comissão de Direitos Humanos acompanhou a vistoria do local, interditado há uma semana pela Vigilância Sanitária. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente visita a reserva biológica do Lami. Ocupações irregulares na região preocupam a direção do órgão. No plenário, vereadores mantêm veto a projeto de isenção da taxa de inscrição em concursos municipais. Os parlamentares também aprovaram propostas do Executivo, como a criação de novas funções gratificadas. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Após nova fiscalização, a ala psiquiátrica do Hospital Parque Belém recebeu autorização para voltar a funcionar nesta terça-feira. O setor foi interditado há uma semana pela Vigilância Sanitária devido a irregularidades. A vistoria foi acompanhada pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Na notificação foram apontadas falhas nos prontuários e a falta de um responsável técnico pela ala psiquiátrica com registro no Conselho Regional de Medicina. Também foram constatados problemas de limpeza e higiene, além do comprometimento de parte da estrutura física. Com as irregularidades sanadas, nesta terça-feira, o coordenador geral da Vigilância em Saúde de Porto Alegre autorizou o retorno das atividades na ala psiquiátrica. Nós recebemos um documento do responsável técnico junto ao Cremers e viemos hoje verificar em loco e vocês puderam acompanhar conosco aqui a situação de limpeza, a situação de reparo dos vidros, das paredes e nós avaliamos aqui junto com o corpo técnico e a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância em Saúde as evoluções dos prontuários, tanto de enfermagem, psicólogo e da área médica. Então, frente a essa situação, nós estamos levantando a interdição. Além de agradecer a liberação do setor, o presidente do Hospital Parque Belém falou do desejo de abrir novamente o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Nós queremos voltar a atender o Sistema Único de Saúde, que hoje não estamos atendendo, e isso é uma construção coletiva e que nós conseguiremos porque é necessário. Não é porque queremos, é porque é necessário. A população precisa ser mais assistida e eu quero agradecer ao poder público, à autoridade pública, que de forma pronta veio aqui e restabeleceu esse atendimento a essas pessoas que mais precisam. A vistoria foi acompanhada por representantes das comissões de saúde e de direitos humanos. Presidente da SEDECOM, o vereador Dr. Tiago Duarte, destacou o papel do Legislativo para a reabertura do setor. Havia um fechamento através de uma interdição feita pela Vigilância Sanitária. Há 2 semanas a Câmara de Vereadores se mobiliza no momento onde dizem que os vereadores não executam suas atividades. Então eu vejo com muita esperança, com muita alegria. Me sinto gratificado pelo trabalho desenvolvido na Câmara de Vereadores, meu e de outros vereadores. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor também debateu nesta semana sobre possíveis mudanças na cobrança do serviço de internet de banda larga fixa no Brasil. Um novo modelo baseado em franquias de dados foi anunciado por empresas no início deste ano e gerou polêmica entre usuários de todo o país. Participaram da reunião representantes da Agência Nacional de Telecomunicações, empresas que oferecem o serviço de internet, Ordem dos Advogados do Brasil e órgãos de defesa do consumidor. No centro do debate, uma pauta que causa polêmica nas redes sociais: a mudança no modelo de cobrança de internet no país. Atualmente, a franquia de internet banda larga no Brasil é oferecida aos consumidores baseada na velocidade de transferência de dados. Quanto mais rápida a conexão, mais alta a tarifa. A proposta, que causou polêmica nos últimos meses, previa a cobrança a partir do volume de dados transmitidos pela rede. E quando o usuário consumisse todo o pacote contratado, poderia ter a internet bloqueada.
Isto porque o serviço seria oferecido por pacotes de dados limitados, assim como funciona na internet de aparelhos móveis. Segundo o gerente regional da Anatel no Rio Grande do Sul, não existe lei que proíba as operadoras de mudarem a forma de cobrança. Porém, Rafael Baldo de Lima confirmou que a agência proibiu as empresas de adotarem a franquia de dados para a internet fixa por tempo indeterminado. Houve uma deliberação do Conselho Diretor para proibir as operadoras de aplicar esse bloqueio ou então redução de velocidade da internet em função do esgotamento da franquia, até que haja uma deliberação do Conselho Diretor. Existe um processo correndo dentro da Anatel, e enquanto não houver uma decisão da Anatel nesse processo, as operadoras estão proibidas de efetuar qualquer restrição ao usuário. Existem questões técnicas envolvidas e não tem um prazo definido para a conclusão desse trabalho. Representantes das empresas NET, Claro e Oi participaram do encontro e garantiram que não vão vender pacotes de dados e nem bloquear a internet dos clientes. Convidada para a reunião, a Vivo não enviou representante. O diretor executivo do Procon disse no encontro que a mudança fere os direitos dos consumidores. Conforme Cauê Vieira, não é permitido alterar a essência de um contrato sem que as duas partes envolvidas estejam de acordo. Todas as ofertas sempre foram feitas como internet ilimitada, maior velocidade, use como quiser, e isso fez com que o cidadão se acostumasse com esse tipo de oferta. E a partir do momento que este produto está massificado na casa dos consumidores, agora as operadoras, com base num subterfúgio argumentativo de que é necessária a readequação da rede pelo volume de uso, estão querendo limitar. E isto fere a boa-fé objetiva que estabelece no Código de Defesa do Consumidor a impossibilidade das empresas alterarem os seus contratos em detrimento dos direitos históricos garantidos aos consumidores. Entre os parlamentares, a opinião foi unânime. São contrários à alteração na forma de cobrança. Para o vereador Alex Fraga, as empresas precisam investir em infraestrutura. Ao invés de ampliar as suas redes, ao invés de colocar antenas, mais antenas para ampliar a oferta de dados, elas fazem um movimento inverso. Elas aumentam o preço, elas limitam o tráfego de dados. Então tudo isso para quê? Para meter a mão no bolso do consumidor, limitar os dados, limitar a franquia, limitar a velocidade. Por quê? Porque elas não querem investir em qualificar o seu serviço. O vereador Adelicel, do PT, sugeriu que a comissão apresente uma moção de apoio ao Procon, que trabalha desde fevereiro para reverter a proposta das empresas de telefonia. O presidente da CDCom, vereador Dr. Tiago Duarte, acolheu a proposta e mais 2 encaminhamentos. E foram feitos basicamente 3 encaminhamentos. O primeiro é no sentido de repudiar a ação da Vivo, que mais uma vez não comparece a essa comissão para discutir as questões atinentes à internet e à banda larga. A segunda é uma moção de apoio ao Procon, e a terceira é realmente elencar esse fórum competente, representativo, para discutir qualquer modificação que queira se fazer a nível municipal, estadual e nacional sobre as questões vinculadas à banda larga e à internet. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente visitou nesta semana a Reserva Biológica do Lami, na zona sul da capital. A direção da unidade teme o impacto de ocupações irregulares na região. A gestora da reserva afirmou que a falta de controle da chamada zona de amortecimento é um dos principais desafios para a manutenção do espaço. A área compreende um raio de 10 quilômetros no entorno da reserva. Segundo a bióloga Patrícia Witt, são problemas nessa faixa de terra que ameaçam a unidade de preservação. Uma preocupação é que, se essas questões todas continuarem no entorno da reserva, de ocupações irregulares e com a fragmentação dos ambientes naturais, com a degradação dos bens ambientais, essa reserva biológica ela não cumprirá o seu papel em termos de conservação da biodiversidade. A presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente destacou a relevância do trabalho realizado no local. A vereadora Lourdes Sprenger garantiu ainda que o tema vai seguir na pauta da Cosman. Para futuras reuniões, para futuros encontros aqui e mesmo a participação de seminários que eles usualmente fazem, grandes seminários junto com o meio ambiente, universidades, e é isso que a gente quer.
divulgar mais o meio ambiente, conscientizar mais. A Reserva Biológica do Lamy, José Lutzenberger, tem aproximadamente 180 hectares. A unidade é a única no país com gestão do município. Além do trabalho de preservação, o local também recebe estudantes de escolas e universidades para programas de educação ambiental. As visitas podem ser agendadas pelo telefone 51 3258 1314. E os vereadores, membros da Comissão de Educação e Cultura, visitaram nesta semana uma praça no bairro Vila Ipiranga, na zona leste da capital. O encontro foi demandado por moradores da região. A Praça Parque dos Nativos é uma das principais atrações da Vila Ipiranga. A área verde ocupa o equivalente a 5 quadras do bairro e também costumava ser local de lazer para 2 escolas próximas. Mas de uns anos para cá, a situação mudou. A gente tem se preocupado bastante com essa área porque ela é utilizada pelos alunos. Nós temos atividades que a gente pode desenvolver aqui e devido a esse maus tratos que está a praça, a gente não consegue mais vir. Então é importante para a gente essa praça voltar a ser ativada. Raquel foi quem demandou a visita da Comissão de Educação e Cultura ao terreno. Ela apresentou aos vereadores um abaixo-assinado contra a situação da praça. O documento já conta com mais de 100 nomes. Eu acho que precisa realmente uma revitalização da praça. A retirada do que tem hoje, que é o mato, trocar por grama, as calçadas que estão sempre dando problema, que antes as pessoas mais idosas vinham e frequentavam, faziam essa caminhada pela manhã ou à tardinha, está ficando perigoso, o pessoal está deixando de vir, né? Não tem acessibilidade para quem é cadeirante, que a gente vê que tem crianças que querem vir, descer aqui, está difícil para eles descerem, não tem rampas. A gente sabe a dificuldade que o país anda, a gente sabe a dificuldade de dinheiro nos municípios, no estado, nós reconhecemos tudo, mas isso aqui não implica dinheiro, não. Isso aqui implica limpezas, podas, arrumar a lâmpada, arrumar os bancos, pintar. São coisas que vai dinheiro, mas não é aquele bolão que a gente está acostumado a ver aí na televisão. Conforme os moradores, a praça está sem manutenção periódica há pelo menos 2 anos. Neste tempo, quem solicitava a recuperação era a própria comunidade, através do portal 156 da Prefeitura. No encontro desta terça-feira com a SESI, o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que vai criar um protocolo específico para a manutenção da praça para priorizar a situação do terreno. Conforme o supervisor de praças e parques da SMAN, a empresa terceirizada responsável pela limpeza e corte de grama também vai ser autuada. As primeiras demandas devem ser resolvidas dentro de 10 dias. Depois, a secretaria vai fazer um estudo a respeito das calçadas, áreas de lazer e iluminação da praça. De imediato eu te garanto que vou levantar as copas aqui, fazer uma capina melhor, pintar esses bancos aí, né? E outra coisa que eu notei aqui é que a população também, ela inadequadamente, ela faz plantios aqui. E aí nos propomos até fazer uma educação ambiental, porque a gente tem o setor de educação ambiental para fazer um trabalho aqui com a comunidade para ver o que eles podem e o que eles não podem plantar, desde que autorizado pela SMAN. Em plenário, os parlamentares aprovaram diversos projetos do Poder Executivo. Entre as propostas está a criação de funções gratificadas. Uma das propostas da Prefeitura cria a gratificação por atividade de planejamento estratégico para servidores da Secretaria Municipal de Planejamento. Conforme o líder do governo na Câmara, vereador Kevin Krieger, a medida substitui um benefício anterior e não representa novo gasto para o município. A gratificação, conhecida como GAP, seria incorporada apenas no processo de aposentadoria dos servidores da pasta. É importante salientar que eles têm 3 pré-requisitos que são importantes para poder vir a receber essa gratificação, também poder vir a receber na aposentadoria. Não vão receber na ativa e somente quando forem inativos. São pré-requisitos importantes e valorizam o servidor público, que também é muito importante para o nosso município, que são as pessoas que ficam, os governos passam, os políticos passam e os servidores dão continuidade à política pública. O texto foi aprovado com 22 votos favoráveis, 2 contrários e 4 abstenções. Os parlamentares também apreciaram outros 3 projetos encaminhados pelo prefeito.
Um dos textos cria 14 cargos de funções gratificadas, 13 delas junto ao quadro de postos de confiança do Magistério Público e uma junto ao quadro de administração geral do Executivo. Todas devem ser lotadas em unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação. As outras duas propostas tratam de desafetações de terrenos. Uma se refere à utilização de parte do Parque Chico Mendes para a construção de uma unidade do Centro Administrativo Regional da Zona Nordeste. O outro projeto prevê a desafetação do uso de bem comum de imóvel do município no bairro Teresópolis. A área, de cerca de 2.800 metros quadrados, era gravada como área verde e agora pode ser usada para outras finalidades. Na sessão plenária da última segunda-feira, os vereadores mantiveram o veto do Poder Executivo ao projeto que isentava alguns públicos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos do município. O veto da Prefeitura foi mantido, mesmo que a maioria dos vereadores tenha se manifestado contrária ao posicionamento do Poder Executivo. Segundo o vereador Dr. Tiago Duarte, autor do texto, o projeto tinha como objetivo contribuir com a inclusão de pessoas desempregadas ou de baixa renda nos concursos públicos municipais. Para quem é desempregado e para quem ganha menos de um salário mínimo, o município e a Câmara Municipal dariam isenção na taxa de inscrição aos concursos públicos. Portanto, facilitariam o acesso das pessoas ao concurso público, facilitariam o acesso das pessoas a uma ascensão social, a uma possibilidade de se integrarem, desde que aprovados no concurso de provas e títulos, se integrarem ao serviço público. E isso foi negado. O prefeito José Fortunati vetou totalmente a iniciativa do parlamentar. Líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Kevin Krieger, do Partido Progressista, afirmou que o veto se refere à dificuldade do município em controlar o número de desempregados ou pessoas de baixa renda. Na apreciação do veto, 15 vereadores foram contrários à manifestação do prefeito, 11 foram favoráveis e houve 2 abstenções. Para derrubar o veto, eram necessários pelo menos 19 votos. A Câmara Municipal prestou homenagem nesta semana à Central Única dos Trabalhadores. A cerimônia aconteceu durante o período de comunicações em sessão plenária. A homenagem foi proposta pelo vereador Engenheiro Comaceto. Junto com o presidente do Legislativo, o parlamentar entregou o diploma de reconhecimento ao secretário-geral da CUT, Amarildo Sensi. Na tribuna, Comaceto ressaltou que a entidade é uma das maiores centrais sindicais do mundo. A Central Única dos Trabalhadores é a maior central do Brasil, a 5ª do mundo, a maior da América Latina, e que tem feito um trabalho de destaque na defesa dos direitos e da conquista dos trabalhadores. Bom, podemos dizer que a Central Única dos Trabalhadores tem contribuído muito para a política também, pois o atual prefeito Zé Fortunati foi presidente da CUT, Olívio Dutra, ex-governador, foi presidente da CUT, o presidente Lula veio dos berços da CUT. Segundo Amarildo Sensi, a CUT representa mais de 22 milhões de profissionais brasileiros. A entidade foi fundada em agosto de 1983, na época com cerca de 5.000 membros. De acordo com o secretário-geral, entre os objetivos da Central Sindical estão promover a autonomia e garantir os direitos dos trabalhadores. Nossas tarefas, como maior central do Brasil, elas só crescem nesse que é o nosso centro de tudo, que é a preocupação em cuidar bem do trabalhador, ter no trabalhador um ser humano que sujeito de direitos, sejam eles direitos na área do trabalho, direitos na área da questão ambiental, da moradia, da saúde, não é? De um ambiente de trabalho qualificado. O papel da Guarda Municipal na segurança pública de Porto Alegre foi tema de debate nesta semana no plenário Otávio Rocha. No espaço da Tribuna Popular, a categoria pediu mais valorização dos profissionais. A tribuna foi solicitada pela Associação de Servidores do Departamento Municipal de Habitação. Alexandre Dias representou a entidade e cobrou do Executivo o cumprimento da Lei Federal 13.022 de 2014. O texto cria o Estatuto das Guardas Municipais de todo o Brasil e dá um prazo de 2 anos para as prefeituras se adaptarem às regras. Segundo Dias,
Até agora, a categoria não foi chamada para dialogar sobre a pauta. Ele também pediu valorização do trabalho dos profissionais. Nós estamos há 2, 3 meses de vencimento desse prazo e o município de Porto Alegre ainda não fez nenhum encaminhamento nesse sentido. Estamos fazendo todo tipo de provocação ao município no sentido de, enfim, vamos sentar, vamos discutir, vamos debater, vamos elaborar um projeto, vamos desenvolver uma legislação que nos dê respaldo para poder atender a população dentro da necessidade que ela apresenta no seu dia a dia. Então, colado a isso, é importante também a melhoria e a valorização dos servidores. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. Acompanhe também as próximas edições. Até lá!